Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe comentários, sugestões. Agora você pode ser membro do nosso canal. Muito legal a sua participação e muito importante. Hoje um programa dedicado todinho para as mamães, futuras mamães. Vamos falar do exercício físico, do movimento, que é tão importante nessa fase, que às vezes a gente pode até nem dar muita bola, mas tem consequências, porque quando a gente não faz exercício, quando a gente não está em movimento, principalmente nessa fase, pode vir a depressão, pode vir o cansaço, pode vir o inchaço, tem muitas consequências ruins. E para falar desse assunto, eu vou receber minha parceira aqui do Mulher e Vida. Já temos um programa incrível sobre exercício físico para as mulheres após os 40 anos, que querem um corpinho de 20. Ana Carol Personal, programa incrível, um dos primeiros. E hoje ela está aqui com a gente novamente, mamãe já, então ela sabe assim exatamente o que está falando. Ai, Carol, que bom falar Obrigada, Ju. contigo agora Eu não nessa estava nem fase. grávida quando a gente fez, né? Nem grávida, nem grávida. Passou por tudo isso. Carol, obrigada pela presença de novo aqui no Mulher e Vida. Um assunto tão importante e que as pessoas não têm muito conhecimento, porque eu acho que não tem tanta informação de qualidade assim. Primeiro, para quem não viu o programa, depois vai acessar o link e vai ver, mas a gente falou muito do exercício físico, né? Da importância. A gente pode começar aqui falando também da importância do exercício físico para a mulher e entrar depois nesse processo de gestação, também falando da importância do exercício físico. Obrigada a você, Ju, por este convite, por mais uma live juntas, né? Sobre um Delícia. assunto tão especial, como você mesma disse, né? Que é difícil nós encontrarmos informações corretas, às vezes as pessoas até procuram hoje o acesso à informação é muito mais fácil, né? Mas nem sempre são informações corretas, e é uma fase da vida da mulher que não dá para arriscar, né? Não dá para bobear, não dá para ser qualquer coisa ou qualquer informação, qualquer treino, qualquer movimento. Então, nós vamos falar bastante disso. Espero ajudar bastante todas as mamães que estão aqui, né? Que o bebê já está dentro da barriguinha, ou que estão tentando também, né, Ju? Que é muito bacana também. Aliás, eu acredito muito nisso. Quando você começa a tentar ou pensar em, já é bom começar a pesquisar, a se informar, a visitar aqui, né, o canal Mulher e Vida, assistir, porque você tem tantos episódios de tantos outros assuntos que fazem parte da saúde da mulher, né? Então, quando a gente começa a pensar, começa a tentar, a gente já pode começar a se informar. Então, espero ajudar aí várias mulheres que estão pensando, que estão tentando, que já estão grávidas, ou que até já tiveram seus bebezinhos e futuramente terão outro, enfim. Mas muito obrigada, viu, Ju? Que bom, é um prazer. Ô, Carol, todos os programas aqui são mais de 40 já, de várias especialidades. Todos, todos. O exercício físico está em todos. É impressionante, assim, o tanto que é importante e às vezes a gente nem dá bola, né? Mas eu acho que quem está aqui, quem assiste, sabe da importância do exercício. E aí, a mulher ficou grávida. Eu queria saber, até como você é uma personal que a vida inteira em movimento, cuidando das pessoas, de repente também engravidou, lindíssima, e entrou e viu o quanto é importante o exercício. Eu queria que você falasse um pouquinho até da sua experiência, assim, porque antes você conversava com a mulher, ensinava, e aí chegou o seu momento. Uau, estou aqui, barriguda. E aí, é diferente o exercício, né?
e por que é tão importante procurar um método correto, uma orientação correta? Qual é a diferença para a mamãe? Então, Ju, eu já trabalho com gestantes há alguns anos, né? Já fiz alguns cursos de especialização em gestantes e puérperas, inclusive no Hospital Albert Einstein. E é exatamente o que você falou, né? Eu aplicava nas minhas alunas, e aí chegou o meu momento. É claro que hoje é, eu sou uma personal muito melhor, principalmente com as gestantes, porque eu vivi no meu corpo todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, todo o meu planejamento, eu vivi no meu corpo isso. Então, é claro que por mais que eu estudasse, por mais que eu me informasse, nada como você sentir no seu corpo. Então, eu, claro, sempre fiz o meu melhor, um excelente trabalho com as minhas alunas, mas com certeza hoje eu senti no meu corpo. Então, eu avalio que eu sou ainda melhor, assim, que eu sentindo e experimentando no meu corpo, consigo cuidar ainda melhor das gestantes, né? Das minhas alunas gestantes. E isso que você perguntou, Ju, é importante mesmo nós pontuarmos. Por quê? Porque existem várias dúvidas da gestante em relação ao exercício físico. Existem dúvidas comuns, como eu devo mesmo treinar? Não vai fazer mal? Não vai abortar? Então, assim, existem monstros, né? Fantasmas, Os mitos, medos. medos, porque, como nós falamos, é uma fase muito especial da mulher. E você não está só cuidando de você, você está cuidando de outra vida, porque você está gerando um bebê. Então, isso é de uma responsabilidade imensa, tanto da mãe quanto da personal, ou do personal que está cuidando, né, desta mãe nesta fase. Não é uma vida só. E não é uma vida adulta, é uma vida que está sendo gerada, né? O bebê está sendo gerado, ele está em construção, né? Ele não está pronto, né? Ele está sendo feito durante a gestação. Então é muita responsabilidade, por isso que você falou, Ju, que é muito importante procurar um profissional especializado, procurar um profissional que tem conhecimento para cuidar de você gestante. Por quê? Porque o treino durante a gestação, ele é diferente do treino que você já fazia, mesmo que você já fazia. E você que nunca fez, também pode começar a fazer, né? Isso também é um mito que acabou graças que, então se você não fazia nada, né? Quem de nós já não ouviu isso? Se você não fazia nada, não vai agora inventar então e fazer alguma coisa. Sim, vamos inventar e fazer sim, desde que seja adequado e específico para a gestante. Não é qualquer coisa também, porque aí sim nós podemos correr riscos e fazer mal para o bebê. Tanto a mulher que já treinava, quanto a mulher que não treinava e quer começar a treinar durante a gestação. Se for inadequado, se for inapropriado, se for com orientação de um profissional que não tem um conhecimento específico, aí sim você pode se fazer mais mal do que bem. E mesmo tendo aquela vontade, a mulher que sempre fez exercício, ela acha que pode, né? Que tem essa, não, eu sempre fiz, eu vou pegar o peso igual, eu vou fazer tudo igual. E aí, qual é a ponderação? Assim, opa, espera que agora não é só você. Uhum. Além do não é só você, né, Ju? Por que não é igual? Por quê? Isso também a gente foi mudando com o tempo, né? Porque antes da gestação era meio que tratada como parecia que a mulher estava doente, né? Não estava doente, não faz nada, não pega isso, não faz aquilo, fica deitada. Então, gravidez não é doença, mas não é seu estado normal. Isso é importante que a mulher saiba, principalmente as que já treinavam, que é o que você está falando, né, Ju? Então eu já treinava, já pegava tanto de peso, fazia aquele exercício, eu sempre aguentei. Tudo bem, mas você não estava grávida.
o seu estado grávida é um estado mesmo, e ele é passageiro, né? Ninguém vive grávida para sempre. Por mais filhos que você tenha, a gestação ela começa e termina, querendo ou não, né? Então é uma fase, isso que é importante a mulher se conscientizar. Você está numa fase especial, o seu corpo ele está diferente desde o momento da concepção. Você pode treinar da concepção até o parto, pode e deve, se não houver nenhuma contraindicação do seu médico, porque isso é muito importante. A liberação para os exercícios físicos é feita pelo obstetra, não pelo profissional de educação física. Quem libera a gestante para fazer os exercícios, ou seja, quem examina a gestante, quem analisa os seus exames laboratoriais, quem está ali com a gestante, acompanhando todo o pré-natal, que é o obstetra ou a obstetra, é esse profissional que deve liberar a gestante para o exercício físico. Aí entra o profissional de educação física atuando com o treinamento específico. Então, a mulher que já treinava, vai continuar treinando? Vai, mas vai treinar diferente, porque o corpo dela está diferente e vai ficar cada vez mais diferente, né? Isso a gente vê visualmente, mas se você consegue, olha, pensa isso, se a gente consegue ver de fora como muda o corpo da mulher durante a gestação, imagine lá dentro. Por isso também que a gente não pode pensar assim, não, então é só eu pegar menos peso. Acontece bastante. Não, eu vou treinar a mesma coisa que eu treinava, é só eu pegar menos peso. Não é isso, né? O treinamento específico para a gestante, para cuidar da saúde da mãe e do bebê, é um treinamento específico para a gestante, para cuidar desse corpo que está em transformações contínuas, tanto que a gente conta a gestação por semana, por conta de todas essas alterações que acontecem continuamente, toda gestante percebe aí no seu corpo. Então, o treinamento precisa respeitar essas modificações, essas alterações. Respeitar no sentido de não fazer mal e respeitar também, Ju, no sentido de prevenir o que vem à frente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. No terceiro trimestre é quando a barriga tem um volume maior, né? E a gente fala assim, o bebê já tá formadinho e ele só vai engordar agora. Então, e é um trimestre que muitas gestantes, por exemplo, por conta desse volume, desse pico de crescimento, porque o bebê realmente ele cresce muito e ganha muito peso muito rápido, tem, por exemplo, muitos incômodos, até dores na lombar. Por quê? Porque a barriga vai para frente, né? Não cresce para outro lugar. A barriga vai ser projetada à frente. E o contra disso é a lombar. Então, é por isso que eu te falei desse exemplo, porque é bem fácil de nós imaginarmos. Eu, como profissional, eu não tenho que esperar o terceiro trimestre para fortalecer essa lombar, para trabalhar essa lombar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a lombar para quando chegar no terceiro trimestre, ela já está ok, né? Ela está bem trabalhada, ela está fortalecida, essa gestante ela está preparada para esse pico de crescimento do bebê. Então, esse tipo de visão, esse tipo de conceito é um dos exemplos que eu quero te falar e falar para todas as mulheres que estão aqui, que o profissional ele precisa ter. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, ele precisa ter esse conhecimento específico, ele precisa saber o que acontece. Por isso também que o treinamento não é todo igual, sabe, Ju? O treinamento, ele acompanha as alterações, as modificações da gestação. Porque o primeiro trimestre é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, que está mais ali perto do parto, né? Então, é necessário que haja um planejamento, inclusive, para que o treinamento acompanhe toda a gestação de forma adequada. E o profissional tem que estar
alinhado até com as queixas, né, da mulher, porque ela pode sentir uma cólica, ela pode sentir durante, né, o exercício algum desconforto, e aí como é que procede nessa vou parar, tô sentindo uma dor, tô sentindo uma cólica, não precisa. Quais são os cuidados? Então, Ju, isso é muito importante também. O profissional, o personal ou profissional que está orientando, que está acompanhando essa gestante de forma presencial, de forma online, ou dentro de um programa de exercícios também, essa orientação ela deve ser sempre reforçada. Houve mal-estar. Ai, senti um mal-estar, uma tontura, não estou me sentindo bem. Parou. Sangramento. Parou. Qualquer desconforto durante a sessão de treino, parou, vamos ligar para o médico. Aí o médico vai fazer a avaliação do que foi esse mal-estar, né? Esse sangramento ou uma tontura, o que foi isso? Se há algo ali que vá restringir as atividades ou se as atividades têm que ser modificadas, porque isso acontece, Ju. E acontece o inverso também, né? Existem gestantes que não são liberadas no primeiro trimestre, por exemplo, por alguma intercorrência, e depois são liberadas ao exercício pelos seus médicos. E existe também a mamãe que tá liberada desde o começo, tá treinando super bem, e de repente acontece alguma coisa, uma intercorrência ali durante a gestação e ela precisa, por exemplo, ficar 15 dias de repouso. Acontece, mas essa avaliação deve ser feita pelo médico. Então, como profissional de educação física, a minha orientação sempre para as minhas alunas, inclusive no programa, é que houve algum mal-estar, sangramento, parou, informa ao médico. E aí ele vai dar o ok se você continua ou se haverá uma reavaliação, de repente um tempinho de repouso e volta, porque acontecem várias coisas durante a gestação, como a gente está falando, né? O corpo vai modificando, o bebê vai crescendo e às vezes, enfim, a gente para um pouquinho, volta. Perfeito. Carol, antes da gente entrar no Gestação em Ação, que é o programa que você criou, né, específico para essas mamães, eu queria que a gente reforçasse aqui a importância, né, do exercício, principalmente nessa fase, quando a gente fala de depressão, de cansaço, até no parto, que pode auxiliar, né, na diástase, né, que muitas mulheres reclamam. Até no nosso primeiro programa você deu uma aula sobre isso, né? A gente falou muito disso, que era uma pergunta, assim, de todas as mulheres. Isso. Então, assim, nessa fase, qual a importância do exercício físico? Por que a mulher que está grávida tem que fazer um exercício físico? Então, assim, existem benefícios, assim, lista interminável, mas vamos falar dos principais, né? Porque a preguiça fala mais alto nessa frase. Para convencer as mamães, olha lá, Ju, aquela que pega, aquela pouco chantagista, para convencer as mamães, veja só, para mãe. Então, a gente pode pensar que o exercício físico vai te ajudar no controle de ganho de peso, com certeza, né? Para amenizar o ganho. Vai haver o ganho de peso existirá, tá? Não existe gestação sem ganho de peso, meninas. Mas o exercício físico vai te ajudar a que esse ganho seja saudável, né? E não excessivo. Vai prevenir dores, incômodos, com certeza, porque você estará trabalhando o seu corpo específico para essas transformações, essas alterações que acontecem durante a gestação, como eu falei, né? Um planejamento específico para que você não tenha incômodos. Então, o exercício físico é preventivo, sim.
O exercício físico vai fortalecer o seu corpo para você passar pela gestação de uma maneira saudável, para você ter um parto melhor, porque você, quando a gente pensa, sabe, Ju, quando fala assim, ai, todo mundo vai, mas foi um parto, hein? Sabe por que foi um parto, gente? Porque é um trabalho de parto, né? O parto é um trabalho e o nosso corpo trabalha muito naquele momento. Então, se você, eu sempre dou o exemplo para as minhas alunas o seguinte: se você quer fazer uma prova de 10 quilômetros, aí você vai fazer um treinamento para essa prova de 10 quilômetros. O parto é o dia da prova. Você não prepara o seu corpo para a prova de 10 quilômetros? Então, você tem que se preparar para o parto, porque o parto é um grande exercício físico, né? É uma sessão de exercício que dura horas, dependendo da via de parto, né? Escolhida ou que foi preciso naquele momento. Mas, de qualquer maneira, o exercício físico, independente da via de parto, vai te auxiliar, vai te ajudar positivamente no parto. O exercício físico vai te ajudar no puerpério, ou seja, na fase que vem pós-parto. E quando eu falo de incômodos também, Ju, é importante falar do que você falou. O exercício físico tem sim todas as suas liberações hormonais que afastam ou amenizam depressões pós-parto, preguiça, falta de disposição. Então, isso é hormonal. A gente, querendo ou não, quando a gente faz exercícios, nós liberamos diversos hormônios que nos ajudam em todas essas sensações, né? Durante a gestação e no pós-parto também. Porque o que acontece na questão hormonal? Você tem você tem uma crescente hormonal durante a gestação. Você tem você é inundada por hormônios durante o parto. Depois que o neném nasce, você tem uma brusca queda hormonal. Por isso que é tão comum a depressão pós-parto. Não é porque a mulher quer, não é frescura, é hormonal. Então, o exercício físico também vai te ajudar nesse sentido. Aí, ó, aquela convencendo bem, hein, Ju? Tô convencendo vocês, meninas. Eu quero que vocês pensem também sobre os benefícios para o bebê. Existe uma ciência que se chama epigenética, que já fala bastante disso, que são impressões, como se fossem impressões genéticas, Ju, que nós podemos fazer no nosso bebê, tá? Tô falando de uma maneira bem coloquial, para que, né, a intenção aqui é que a gente tenha esse papo, assim, bem, que dê para entender, né? Bem breve. Então, imagine o seguinte, você tem a oportunidade de imprimir geneticamente no seu bebê todos os benefícios da atividade física. Por que você vai perder essa oportunidade? Hoje, os pediatras já falam bastante da importância dos 1000 dias. Esses 1000 dias, Ju, não são 1000 dias do nascimento, são 1000 dias da concepção. Então, você, mamãe, precisa pensar o seguinte: o que eu posso fazer de bom para o meu bebê? Não só de dieta, porque a gente fica pensando muito em o que vai comer, o que não vai comer, né? Que é importante, não deixa de ser. Mas em relação a exercícios físicos, o que eu posso fazer positivamente para o meu bebê dentro desses 1000 dias? E esses 1000 dias contam os dias que ele está na barriguinha já. Olha que oportunidade. Então, assim, essa foi para convencer agora total. Total. Né? Total. Pensando em você e pensando no bebê. E de uma forma simples, porque é benéfico para todos, né? A mãe vai se sentir bem, o filho vai, enfim. Agora vamos entrar nesse programa que você criou especialmente para essas mamães. Quem nunca fez exercício e quer começar,
Ah, mas estamos em pandemia, como que eu vou entrar? Qual é a academia online? Posso fazer também? Quais são os cuidados? Fala um pouquinho do Gestação em Ação. Então, Ju, o programa Gestação em Ação nasceu exatamente quando eu engravidei, né? Eu já atendo, como eu te falei, eu já atendo gestantes já há alguns anos. E como a gente teve a pandemia, eu já tinha algumas atuações no mundo digital antes da pandemia, né? Não é na minha vida profissional não é algo que entrou só na pandemia, mas lógico que a pandemia deu Uma um reforçada. empurrão, né? Porque a gente acabou ficando na necessidade do digital, né? A gente saiu do presencial e veio total para o digital. E eu engravidei na pandemia, né? Então eu passei a atender minhas alunas só online, tanto as não gestantes quanto as gestantes, e eu realmente pensei sobre como atender essas mulheres de maneira segura, porque a gente estava na pandemia. A gente está, né? Estamos terminando, mas como atendê-las de uma maneira segura. Então, elas treinam em casa. Como ajudar mais mulheres? Isso realmente, Ju, foi um propósito, assim, foi algo que realmente me tocou como missão mesmo. Como eu poderia ajudar mais mulheres do que eu ajudo? Por quê? Porque no mundo presencial, ou mesmo no digital, de uma maneira personalizada, eu tenho limitações. Limitações de agenda, limitações de localização. Então, eu jamais poderia ajudar, por exemplo, uma gestante, como eu tenho hoje, que mora na Suécia. Eu jamais poderia ajudá-la. Mas, de uma maneira online, dentro do mundo digital, eu consigo. Então, essa ajuda é muito mais exponencial. Então, é claro que o programa Gestação em Ação, ele foi criado para ser digital, traz consigo toda a minha expertise, que eu já atuava no presencial e trouxe para o digital. Traz todos os cuidados, então, Ju, porque isso é super importante que você perguntou. Ah, ela não treinava? Pode fazer. Ela já treinava? Também pode fazer. Por quê? Porque é um programa para iniciante, para intermediária e para avançada. Isso tudo é colocado e explicado dentro do programa. Todos os critérios de segurança são explicados no programa. Como assim critérios de segurança? Qual a intensidade? Será que está muito forte? Será que está fraco? E se eu sentir tontura, né? Igual a gente falou. Então, existe no programa todas as explicações, tudo direitinho para que essa gestante realmente ela consiga se cuidar do seu bebê dentro da sua casa de maneira segura. É um programa que foi feito e planejado por semana gestacional. Então, existe o treino para cada semana gestacional que a gestante está. Perfeito. Existe A gente tem um vídeo. A gente tem um vídeo que a gente pode, assim, né? Tem cada semana. A gente vai mostrar aqui que até a Carol estava grávida, 38 semanas aí, né? No vídeo que a gente tem, que é, acho que até a fase mais difícil, que a gente já está mais barriguda, para sentar. Ai, só de lembrar. Para dormir. A gente vê o vídeo e aí você vai comentando. Tá bom. Carol, e as pessoas têm que ter alguma coisa em casa para fazer? Por exemplo, aí você tá com uma bola, né? Não é todo mundo que tem. E aí como é que faz esse... Ou todo mundo já tem, né? Porque a gente meio que criou uma academia em casa nessa pandemia. Então, quanto aos materiais, isso também é tudo explicado dentro do programa, porque existe o uso de alguns materiais, sim. Então, isso é tudo explicado, orientado dentro do programa, que não é para comprar qualquer material, né? Existem alguns materiais específicos para gestante, que sim,
ajudam muito no treinamento específico para ela. Não são muitos materiais, mas existem alguns materiais que sim, ela precisa ter ou adquirir, como a bola, que vocês estão vendo no vídeo. E nesse vídeo eu tô com 38 semanas, né? Eu treinei durante toda a minha gestação. Isso também eu queria falar para elas que é muito, muito bacana. Elas vão treinar junto comigo. As aulas, elas são feitas, são videoaulas, em que eu faço a aula junto, explico, conto, oriento toda a questão da segurança. Então, agora, por exemplo, que eu estou sentada na bola, eu estou com a mão na parede, eu falo sobre isso. Não é para sentar na bola sem segurar em nada, porque o risco de queda para gestante é muito perigoso. Entendi. Então, isso é muito bacana, Ju, por quê? Porque é um programa realmente de gestante para gestante. Uhum. Eu fiz o programa no meu corpo, para mim e para minha filha. Então, não é algo assim que, olha que legal, faz isso, olha, isso faz bem para você. Não, eu fiz em mim. Né? Então, isso foi algo assim, que realmente me conectou muito com as minhas alunas. E elas também falam que, para mim, que é algo que elas sentem comigo mesmo, né? Porque elas vão, a gestação delas vai avançando e eu vou avançando junto com elas. É como se estivesse ao vivo. Sim. Só que precisou ser gravado, porque como a gente falou, eu não vou ficar grávida para sempre. Então, eu preciso gravar, né? O canal e o depois, a mãe que ganhou e quer continuar, porque quer voltar ao corpo, quer ter essa disposição, porque haja disposição depois, né? Tem que arranjar. Quando o bebê sai, aí começa, né? Começa a aventura. E aí pode continuar? Existe essa conversa com o personal, assim, de ter o pós? Uhum. Então, Ju, eu especificamente estou construindo o puerpério, né, em relação ao programa. Ela pensa em tudo. É onde estou agora, no puerpério. Mas, assim, é muito importante que elas pensem nisso, sim. O corpo da mulher não é, nasceu o bebê, voltou, papum. Né? Saí da maternidade, eu tô igual ao que eu era. Não. Isso também, Ju, é muito bacana, que eu queria contar para elas que dentro do programa existem mais 20 profissionais de outras áreas para cuidar delas. Então, não sou só eu. Dentre esses 20 profissionais, existem vários médicos e outros profissionais de outras áreas, coach de carreira, terapeuta, que é psicóloga, existe desculpa, eu ia falar estilista, olha que louca. Consultora de moda, estilista é ótimo, tá quase. Consultora de moda, professor de yoga, professora de hidroginástica, enfim, existem mais 20 profissionais junto comigo que participaram do programa com seus conteúdos para também ajudar a essas gestantes. Então, quem entrar no Gestação em Ação tem todo esse conteúdo para seguir. Entendi. Sim. Existem outros profissionais de outras áreas para que ela se sinta cuidada plenamente. Então, não é um programa só de exercícios físicos, é um programa para cuidar dela de uma forma plena. Então, existe, como falei, o professor de yoga, a Adriana, que é esteticista e fisioterapeuta, ela fala sobre assoalho pélvico, a doutora Priscila, que é dermatologista, o doutor Vitor, que é médico do esporte, a Marcela Dagger, que trabalha com espiritualidade, olha que bacana como são profissionais de áreas muito diferentes, a Vanessa, que fala sobre maternidade real, Vanessa, nossa amiga, né, linda, a Vivi, né? que é do perfil Ela Cria,
ela fala sobre maternidade real, né? O que é, você vai chegar em casa com seu bebê, e aí? E aí? E muitas vezes ninguém te conta, né? Então, aí nós temos, por exemplo, a participação da Vivi, que também é nossa amiga do perfil Vivi Organizer. A Vivi, ela ensina dentro do programa toda a organização da cômoda, do trocador do bebê, para que seja funcional e seguro. Prático. Então, assim, existem, imagina, são mais 20 profissionais com seus conteúdos dentro do programa para que a gestante ela se sinta plenamente cuidada. E aí, porque eu puxei os profissionais porque você me fez uma pergunta, inclusive mais de um médico comenta dentro do programa sobre isso, que é o puerpério. O doutor André, por exemplo, que é cirurgião plástico e faz parte do nosso programa, ele fala, durante o conteúdo dele, que a mulher, ela demanda mais 6 meses de volta. A gente tem que pensar, assim, um exemplo só um exemplo. O útero, que é um órgão pélvico, tá? Então, todas nós, eu não ainda, mas todas não gestantes, o útero está lá embaixo, né? Lá na pelve. Ele se torna um órgão abdominal, ele sai do lugar dele. Então, imagina um órgão dentro do seu corpo que sai do lugar que ele está lá embaixo e vem para o seu abdômen. E aí cresce o que cresce, enfim. Então, não é nascer o bebê e o corpo voltou. Existe um tempo de volta, e esse tempo ele deve ser respeitado e cuidado de forma diferente também. O que muitas vezes, Ju, também dá o problema da diástase. O doutor André também fala sobre isso, a doutora Priscila fala sobre isso dentro do nosso programa. O afastamento vai acontecer, só que a gente precisa voltar esse afastamento que ocorreu. Muitas vezes o treinamento no puerpério mal feito afasta mais ou não deixa aproximar. Aí vem problema de diástase. O problema da diástase não é a gestação, o problema é como você cuida desse abdômen depois que o bebê saiu, que o bebê nasceu. Então, essa pergunta que você fez é super importante, Ju, porque assim como a gente tem que ter um olhar para a mulher, um olhar especial, diferenciado durante a gestação, ela também precisa desse olhar no pós-parto. Importantíssimo. Uhum. Carol, e tem muita coisa aí, né, para a gente ainda falar já falamos aqui dos benefícios, e será que a gente conseguiria aqui rapidamente falar também da diferença da mulher que não faz nada, que não se cuida, assim, das consequências mesmo, assim, para ela tentar, opa, vou levantar do sofá e vou fazer alguma coisa, assim. Não quero que aconteça isso comigo. Além da depressão que a gente falou, né? Do cansaço, assim. Do ganho de peso, que muitas vezes fica além do desejado, né? Esse ganho de peso pode trazer, por exemplo, problemas como diabetes gestacional, pressão alta. Ah, mas isso toda mulher que não treina tem? Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre dificultar que aconteça, né? De todas as dores, de todos os incômodos, quantas gestantes lá no final da gestação, elas precisam fazer repouso por incômodos que fazem com que ela fique na cama mesmo. Então, é tanta dor na lombar, por exemplo, ou no ciático, que ela não consegue levantar da cama, ela não aguenta mais o peso do bebê e nem o próprio peso dela. É um corpo que não aguentou essa sobrecarga, porque faltou fortalecimento e trabalho. Quantas mulheres passam horas no trabalho de parto e falta força muscular? Porque precisa de músculos, você precisa dos seus músculos naquele momento, né? Quantas mulheres, como a gente falou, tem problema da diástase, que foi separada a musculatura e ela não volta.
porque não tem trabalho muscular, a musculatura não tem, muitas vezes não tem nem consciência, o corpo não tem consciência daquela musculatura porque nunca trabalhou aquela musculatura. Aquela nossa ideia de que, não, grávida não pode fazer abdominal de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Então, só que aí chega na hora do parto, como que você explica? Chega no puerpério, como você fecha diástase? Então, além disso que você colocou, né, Ju, da depressão, como eu falei, existe uma queda hormonal muito grande depois do parto, que o exercício físico ajuda sim a mulher a lidar melhor com essa fase. A queda hormonal vai acontecer. Não tem como. Ela vai acontecer. Você estava grávida e deixa de estar grávida. Mas o exercício físico, ele vai te ajudar a passar por essa fase, porque ele próprio te libera hormônios de bem-estar. Então, você passa melhor por esta fase. Então, eu acredito que esses fatores consigam convencer bastante. Total, né? Levantar do sofá e treinar. Né? E aí, quem quiser participar, o Instagram da Carol tá aqui, né? Durante o programa inteiro, passando. Mas como é que faz para entrar em contato, para conhecer o programa? Aí, Ju, elas vão entrar no perfil, né, do Instagram, o Ana Carol Personal. Aí elas vão clicar no link que fica lá na bio. Aí lá no link da bio vão ter os botõezinhos, entre eles tem o programa Gestação em Ação. Ah, estou assistindo o programa e já estou com 5 meses. Posso começar? Pode por quê, Ju? Pode e deve, tá, gente? Porque a gente às vezes pensa assim, tô de 5 meses, ok, mas faltam 4, né? Ai, tô de 20 semanas, então, mas tá no meio ainda. Ainda tem muito tempo de gravidez, né? Então, assim, ela não precisa, Ju, estar no começo da gestação, isso eu explico lá também. Ela vai começar o programa da semana que ela está. Então, por exemplo, eu entrei no programa com 20 semanas. Então, ela vai ter acesso a todo o conteúdo, né? Tem um vasto conteúdo teórico. Eu gravei vários conteúdos, inclusive, sobre exercício físico, sobre cada trimestre, sobre assoalho pélvico, centro do corpo, vários conteúdos que elas vão assistir. Então, isso independe de que momento ela está da gestação. Existe o conteúdo de todos os profissionais que a gente acabou de falar, então de 20 profissionais, e ela vai começar da semana 20. Ela vai lá na semana 20, clica e começa daquela semana. Perfeito. Porque o planejamento ele é feito por semana, então ela não vai começar da semana 1, ela vai começar da 20 se ela está na 20. E aí ela vai acompanhando. Eu explico, inclusive, isso para elas recebem, por exemplo, um planner para elas irem anotando tudo, que eu até digo a elas que é bom que elas levem ao obstetra, né? Porque elas vão acompanhando, eu treinei esse dia, o que eu senti, nesse eu não treinei, essa semana foi ótima, essa semana me senti indisposta, enfim. Elas aprendem também a se autocuidar dentro do programa. Tá. E o programa é para treinar todos os dias ou são dias alternados? Como é que é? Isso também, Ju, eu oriento lá dentro do programa que existe uma orientação diferenciada para iniciante, intermediária e avançada. Né? A iniciante ela treina menos dias, a intermediária um pouquinho mais, a avançada mais. Ou também, que também eu oriento, existem muitas mulheres que combinam atividades. Por exemplo, faz o programa 3 vezes por semana e hidroginástica 2 vezes por semana. Tá? Por isso que, inclusive, eu convidei profissionais de outras áreas, né, como o Marcelo, que é
professor de yoga, a Denise, que é professora de hidroginástica, a Bianca, que é professora de pilates, especializada em gestantes, para que eles falassem que existem outras atividades que elas podem fazer junto com o programa. Sabendo que, Ju, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, orienta que a gestante ela pode sim treinar todos os dias, tá? Todos os dias. As restrições são intensidade e tempo de treino. Tudo isso eu também explico lá dentro do programa, para que elas também não abusem e façam mal, né, para elas mesmas e para o bebê. Mas ela pode sim treinar todos os dias, a gestante, desde que seja específico, né? Perfeito. Ah, Carol, obrigada. Tenho certeza que quem está aqui gravidinha assistindo ou pretende engravidar vai entrar lá e vai entender que é tudo muito bem planejado. E eu queria te agradecer mais uma vez pela parceria, por estar aqui, dando tanto conteúdo de qualidade, tão importante, que é isso que a gente quer, o equilíbrio, né? A saúde da mulher como um todo. E só te agradecer mais uma vez. Ju, obrigada a você, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero que eu possa, como falei lá no começo, ajudar muito mais mulheres do que eu ajudei. Isso, assim, é uma missão profissional que eu encontrei há anos, que a minha missão é ajudar as pessoas, né? E é exatamente isso que eu quero muito fazer com esse programa, porque eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com bastante conhecimento e respeito. E como eu te falei, Ju, e falei para as meninas, eu fiz. Eu fiz em mim e fiz para minha filha. Então, é algo muito especial. Eu tenho certeza que elas vão se sentir muito bem cuidadas e depois a gente quer notícias, né, Ju? Com certeza. Olha, eu conheço, eu estou vendo ela mais calma, eu acho que ela até já escondeu a fantasia de Malévola depois que foi mãe. Não é possível. Né? Mas daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela volta. Carol, tu é incrível. A missão dada, a missão cumprida, tenho certeza. Obrigada, Ju. Beijo em todas. Obrigada, muito sucesso.